Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Arco-íris, um dos maiores espetáculos de luzes e cores que a natureza pode nos oferecer. Você sabe como é que se forma um arco-íris? Porque a lua é muito maior quando está nascendo lá no horizonte do que quando a olhamos lá no alto do céu. Eu nunca parei para pensar nisso antes, sabia? Fiquei intrigado. Fiquei curioso com essas questões. E olha, eu aposto que você também ficou. Então, luz e ilusões de ótica. Esses são os temas do Globo Ciência de hoje. Nós vamos descobrir o que nos faz ver o mundo colorido e como a luz é fundamental nas diversas áreas do conhecimento humano. Você é capaz de imaginar como é que seria a sua vida sem a luz? Olha que eu não estou só falando da luz elétrica. Imagina a sua vida sem a luz do sol. Sem luz não há vida. Mas o que é a luz? Como é que ela se propaga? É por aqui que a gente vai começar. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap. Estamos em São José dos Campos. Vamos conhecer? Meu entrevistado é o professor Renato Amaro Zangaro. Ele é pró-reitor de graduação da Univap. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alexandre. O que é a luz? Pois é, a luz é uma energia, né, que pode ser produzida a partir de um estímulo. Esse estímulo, só comparativamente, nós poderíamos estar colocando que, ao você chutar uma bola para cima, né, essa bola ganhou energia. Tá? Ao decair, ela está devolvendo essa energia. Essa devolução de energia, a gente pode fazer uma comparação aí com um elétron. Um elétron subiu, ganhou energia, decaiu. Ao decair para o estado base, para o piso, a bola voltando ao piso, ela está emitindo um fóton. Tá? Essa energia, então, é devolvida na forma de um fóton. E como é que ela se propaga? A propagação de luz foi estabelecida por Maxwell, um cientista escocês do século XIX, e pelos idos de 1865, ele estabeleceu que a onda tem duas componentes, uma componente elétrica e uma componente magnética, né? E esses dois campos, elétricos e magnéticos, oscilando em intensidade, variando em intensidade, permitem que a luz se propague. Isso é uma observação feita por ele naquela época e que se constatou depois em todos os experimentos a posteriori. Vamos falar agora de velocidade. Qual é a velocidade da luz? Pois é, a velocidade da luz também foi postulada por Maxwell, também nessa mesma época, e estabeleceu-se que a velocidade é de 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Isso seria no vácuo? Essa seria uma predição para vácuo. Obviamente que essa velocidade varia em função do meio. Se eu tenho um meio mais denso para a ótica, né, para a luz, essa velocidade vai reduzir. Então, a máxima velocidade, que é essa, seria dada para o vácuo. Agora que a gente já sabe o que é a luz, nós vamos ver como é que ela pode ser usada no tratamento e diagnóstico de doenças. A equipe liderada pelo professor Renato Zangaro trabalha com feixes de laser no tratamento e diagnóstico de câncer e doenças cardíacas. Professor, o que é um feixe de laser? É o mesmo que um feixe de luz? Pois é, como nós colocamos na primeira fala em relação à produção de luz, né? A ideia de uma bola ganhando energia e ao cair ela emitiria um fóton. O laser usa um pouco essa ideia e mais um artifício. Da mesma forma que você tem então esse elétron gerando um fóton, né? Só que nesse caso nós temos esse fóton contido entre dois espelhos, nós chamamos de uma cavidade ressonante. Então o fóton vai e vem refletido através desses espelhos. Um fóton incidindo sobre um segundo fóton, acaba gerando dois fótons, 2 gerando 4, 4 gerando 8, um efeito multiplicativo, né? Isso faz com que esses fótons tenham a mesma característica do que o precedeu. Então o fóton tem características iguais
Nós chamamos isso de coerência, chamamos de coerência temporal, ou seja, a onda, né, a onda luminosa que sai tem exatamente as mesmas características do fóton que a precedeu. Isso é o laser, né? Então as ondas, elas são iguais. Elas têm a mesma frequência, é monocromático, a mesma cor, né? E se comportam no tempo e no espaço também com o mesmo tipo de ondulação, né? O fóton laser, ele tem a mesma, já foi colocado, monocromático, uma cor única, enquanto que uma lâmpada possui várias cores. Nós chamamos a lâmpada de policromática, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o laser aqui incidindo sobre o meio aquoso, né? Isso. Com um pouquinho de leite. Partículas de gordura, Aqui, por exemplo, nessa parte aqui a gente está vendo uma reflexão, quer dizer, a luz a laser, quando ela incide, ela reflete. Ela é refratada, né? Nós temos uma mudança de refração, ou seja, ela está saindo do meio ar para o meio líquido, e ela sofre uma pequena curvatura. Então nós chamamos isso de refração, né? Quando ela atinge uma parede aqui na parede, a refração seria então essa diferença. A mudança, aqui. Isso, tá. A mudança de ângulo de entrada. Né? E a reflexão seria aqui, quando Exato. bate na parede. Dependendo do ângulo, do raio, do ângulo de incidência sobre a parede, você então tem uma reflexão. Como é que a luz pode ser usada na medicina? Já desde 1960, quando o primeiro laser foi proposto por Meyman, existiram aplicações de laser em oftalmologia, por exemplo, que começaram nessa fase. E nós temos tanto a possibilidade de geração de terapias, de produção de terapias, quanto diagnósticos. As duas possibilidades são muito grandes hoje e aplicadas em praticamente todas as áreas da medicina. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Alexandre. Um abraço. A luz pode ser condutora de dados e informações. Quer saber como? Então, me acompanhe. Vem comigo. Imagine um mundo de cabos e tubulações por onde passam sons, dados e imagens que só podem ser vistos aqui, ó, na tela do seu computador. Agora imagine o seu computador conectado a outros bilhões de computadores. Seja bem-vindo, você está no cyberespaço. É um lugar um pouco parecido com uma rodovia, onde as informações são como carros trafegando em alta velocidade através de cabos de fibra ótica que ninguém vê. As fibras óticas são fios finíssimos, feitos de sílica, silicone, vidro, nylon ou plástico. Dependendo da aplicação, eles podem ser mais finos do que um fio de cabelo ou podem ter vários milímetros. As fibras óticas funcionam como isolantes elétricos e são capazes de transmitir uma quantidade enorme de dados numa velocidade incrível. Agora a gente vai para o UFRJ para falar com um especialista. Este é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mauros Campelo Queiroz. Ele é professor de Engenharia Elétrica e de Telecomunicações e vai explicar pra gente o que acontece por dentro de um cabo de fibra ótica. Vamos ver. Tudo bem, professor? Tudo bem. O que é um cabo de fibra ótica? Olha, o cabo de fibra ótica é um fiozinho de vidro fininho, tão fino quanto um fio de cabelo, e a luz passa por dentro dele, quilômetros de distância. A luz, sem se atenuar muito, você transmite a luz de um lado e 100 quilômetros depois ela está saindo do outro lado. E ele pode servir para várias aplicações, ter vários tamanhos. Por exemplo, aqui eu estou vendo, tem vários cabos, né, de fibra ótica. Qual o princípio de funcionamento, Mauro, de um cabo desse de fibra ótica? O cabo de fibra ótica, como qualquer transmissão através, tem que ser um meio, claro, transparente à luz. Você não pode transportar a luz por cobre, por exemplo. Você transporta por um meio transparente à luz, que deixa passar a luz. Como é que a luz se comporta aqui, ó, nesse cabo de fibra ótica? A luz é colocado aqui, a fonte de luz é colocado na extremidade dela, e a fonte de luz injeta a luz na fibra. Essa luz penetra na fibra pelo núcleo. Como o índice de refração do núcleo é maior que da casca, a luz tende a permanecer dentro do núcleo. E quando você faz a curva com a fibra ótica, a luz não sai para lá, não. A luz vai acompanhando o cabo, vai acompanhando a fibra direitinho. Então, se a gente pensar, é como se tivessem assim, paredes assim, imagina assim, uma paredezinha, sim, onde a luz ela vai entrar e ela vai bater, formando várias reflexões. Isso é isso? Mesmo, isso mesmo. Agora, como é que os sons e as imagens se transformam em dados? Bem, esse é um processo que temos que entender. Primeiro, a transformação do som, por exemplo, de voz,
e energia elétrica. Então, por exemplo, um microfone ou um fone de telefone, ele transforma a voz, uma vibração mecânica, em eletricidade. Então, dá uma forma de onda de eletricidade igualzinho. Se estiver assobiando, por exemplo, é uma senoidezinha bonitinha, praticamente. Obrigado pela entrevista. De nada, foi um prazer conhecer. Adorei. Tá bom. Será que tudo que vemos corresponde exatamente à realidade? Ou será que a luz também é capaz de nos enganar, hein? Aguenta firme aí. Agora aproveita para pensar um pouco e rápido, porque eu vou e volto com a velocidade da luz. Aqui estou eu de volta para continuar nossa aventura pelo mundo da luz e das ilusões de ótica. O Globo Ciência de hoje começa com um dos mais belos espetáculos da natureza. Dizem, gente, até que no final dele existe um pote de ouro. É claro, eu estou falando do arco-íris. Mas prepare-se, se você acredita em alguma lenda sobre o arco-íris, você vai deixar de acreditar agora. Diomar, desliga aí para mim, por favor. Guarda um pouquinho. Vocês viram? Sumiu. Isso aí, gente, não é mágica não, é pura ciência. E eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Como é que a gente produziu esse arco-íris. Eu vou entrevistar Vitor Carlos Magno. Ele é professor de física aqui da Faculdade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Eu estou em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. Professor, eu fiz uma experiência com uma mangueira, onde eu fiz aparecer e desaparecer um arco-íris. Como é que você explica isso? Ok, Alexandre, essa experiência é interessante. É um fenômeno que acontece muito naturalmente, né? Assim como vários fenômenos meteorológicos que ocorrem devido ao efeito da dispersão da luz do Sol, né, por partículas como água, né, como cristais de gelo, que ocorrem com muita frequência na nossa atmosfera. Em cada ângulo de observação vai se produzir um arco com uma configuração diferente. Então o observador que está ao nível do mar vai observar um arco com um ângulo, com uma elevação, enquanto que o observador que vai estar, digamos, no alto de uma montanha ou num avião, pode observar a formação desse arco colorido, mas não vai ser a mesma configuração que é observada ao nível do mar, por exemplo, né? Então cada altura vai produzir um arco com uma configuração particular. Eu fiquei sabendo que vocês têm aqui laboratórios bem legais. Isso. A gente pode ir lá? Claro, vamos sim. Vamos? Tá ok, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui um sistema onde nós vamos visualizar o efeito da formação do arco-íris, né, em laboratório, utilizando alguns componentes ópticos simples que tem em todo o laboratório básico de física, né, como é o nosso caso aqui. E como é que é feito isso? Então, basicamente, a luz ela passa através do prisma, né? Então, cada comprimento de onda da luz que existe na luz branca, tá, vai ser espalhado por um ângulo diferente. Vai sair do prisma num ângulo diferente. Então, ao projetar essa luz que saiu do prisma numa tela de observação, cada cor que tem na luz branca vai ser dispersa num ângulo diferente. Agora me explica como é que é isso. A luz, ela vem, bate nessa água. Isso, e vai dispersar. Ela refrata e sai para o ambiente, e aí então nós vamos projetar essa luz que foi dispersa aqui dentro num anteparo de observação. Toda vez que a gente faz uma experiência com arco-íris ou um arco-íris de verdade, isso, a gente vê sempre todas essas 7 cores e na mesma ordem? Sim, sim. Essas cores sempre vão aparecer na mesma ordem. Então, na verdade, o vermelho equivale à luz que tem o maior comprimento de onda ou a menor frequência. E o violeta ou o anil seria a luz que tem o menor comprimento de onda ou a maior frequência. Vamos lá, é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta e anil. Então eu estou simulando aqui na experiência o aparecimento de 4 gotas, que seria o equivalente a 4 gotas da chuva. Tá? Certo. Então eu vou passar a imagem dessas 4 gotas através do prisma cheio de água, e aí então eu vou tentar projetar ali na tela
o espectro da dispersão da luz, tá? O arco-íris, que é o que a gente, que foi o que você fez na tua experiência, tá? Então, como a gente pode observar, né, na interface, na superfície de cada gota, é onde se produz a dispersão da luz. Então, a gente pode observar que aqui tem comprimentos de onda do vermelho, do amarelo e do verde. O azul também está aqui, mas está menos visível, né? Então, depende também do ângulo do experimento. Eu posso melhorar um pouco mais, mas aqui está visível. Então, na interface da gota, na parte da superfície da gota, é onde se produz a dispersão da luz. Então, a luz refrata para dentro da gota e, ao sair da gota, então, ela dispersa essa luz nos vários comprimentos de onda que nós estamos observando aqui. Aqui nós temos agora um prisma de vidro, tá? Então, nesse prisma de vidro, nós vamos produzir o mesmo efeito que acontece com o arco-íris na gota da chuva. O efeito, então, visto com o prisma de vidro, tá? Ele é mais nítido, a separação é mais nítida, porque o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração da água. Isso produz uma maior separação, nos comprimentos de onda que são observados do feixe de luz. Professor, olha só, a gente tem aqui uma imagem mental produzida, né? Eu olho aqui, para mim eu tenho a sensação que isso aqui está dançando e na verdade é uma reta. Isso aí. Por que muitas vezes a imagem mental que a gente tem não corresponde à realidade? Isso, então esse efeito ocorre devido à formação da imagem pelo olho humano. O olho humano, então, é um sistema bastante complexo, né? E então os dois olhos produzem uma imagem que tem uma ideia do espaço tridimensional, né? Profundidade, altura e largura. Então, a forma como os pontos são colocados, né, no objeto, eles podem produzir uma imagem no fundo do olho, que na verdade nem sempre é exatamente a imagem real que você está observando. Agora me explica uma coisa, tem alguma experiência prática que a gente possa fazer em casa, por exemplo, mostrando que prove que o diâmetro da Lua não muda? Sim, é possível a gente fazer uma experiência bem simples. Eu tenho aqui uma moeda, né, de R$1, então é possível com uma moeda, né, a gente pode, na verdade, olhar a moeda contra a Lua, né, e observar, na verdade, que esse diâmetro não muda, né? Então, tendo, na verdade, a moeda como referência em relação à Lua, a gente pode, então, observar que, de fato, o diâmetro da Lua não muda, né? É tudo fake, tudo ilusão de ótica. É tudo ilusão de ótica, isso. Me aguardem. Professor, depois das explicações que o senhor deu a respeito da Lua, eu vou deixar de ver a Lua maior quando ela nasce? Não vai deixar. O efeito vai continuar aparecendo sempre, embora a gente entenda um pouco melhor agora, né, com a ciência, mas o efeito que isso produz nas pessoas vai continuar, né, existindo para sempre. E o meu pote de ouro do arco-íris? Olha, infelizmente ele não existe. Não existe, tá? Então é um mito, né, que não existe. Viu, gente? Já se vai mais uma lenda. Tem gente que acha que a explicação científica acaba com a poesia das coisas, mas não é bem assim não, né? Não é bem assim. É possível ver ciência na arte, né, numa pintura, numa escultura, né? A gente vai continuar vendo o arco-íris da mesma forma linda que a gente sempre Vamos vê. continuar vendo sempre, né? Então, as cores despertam efeitos, né, curiosos nas pessoas. Então, o nosso planeta é colorido, né? As cores fazem parte da vida, né, Continua tudo lindo, tudo poético. Continua a poesia. É isso aí. Adorei a entrevista, adorei as experiências, curti muito. Tá ok. Obrigado aí. À disposição. Você adivinha pra onde eu vou? Não tenho a menor ideia. Não? Não. E você, adivinha? Isso aqui não é ilusão de ótica. Ou vocês acharam que eu ia me limitar às explicações do laboratório? Vocês estão enganados, gente. Eu sou daqueles que gostam de ver para crer. Eu gosto de ver com os meus próprios olhos, mesmo que seja apenas uma ilusão de ótica. Mas é isso aí, ó. Eu vou confessar uma coisa para vocês. É muito bom, às vezes, ver a vida com outros olhos. É isso aí. Eu adorei. Então, até o próximo Globo Ciência. Valeu!